Oi pessoal, hoje eu vou falar quais foram os 5 livros mais vendidos pelo meu link na Amazon no ano passado. Antes de falar quais foram esses 5 livros mais vendidos, eu vou explicar o que é isso, tá? É que é assim, nós temos o vídeo aqui e temos embaixo os comentários, mas entre o vídeo e os comentários tem a descrição do vídeo. Se você clicar na descrição do vídeo, sempre tem os links da Amazon. Então, se eu falar de uns livros, você vai clicar e vão ter os links aqui dos livros mencionados. Quem compra por esses links ajuda o canal recebe uma comissão, o que me ajuda muito. Então eu vou falar aqui quais foram os 5 livros mais vendidos no ano passado pelo meu link. Vamos lá? Tem algumas surpresas aqui e outras coisas que são muito óbvias. Mas vamos lá. Em quinto lugar, não há surpresa nenhuma nisso, mas eu fico muito feliz em todos os 5 livros, tá bom? Mas que orgulho, né, desse livro estar em quinto lugar, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. Nessa edição aqui da Penguin mesmo, foi bem vendida. É uma edição ótima, tá? É um livro que eu acho que intimida pelo seu tamanho. Nessa edição aqui, tem mais de 1.900 páginas. E assusta também a questão das digressões de Victor Hugo. Mas, gente, leia com calma, desfrute, aproveite. O contexto histórico aqui é muito interessante. É um período ali pós-Revolução Francesa. Você vai acompanhar aqui diversos personagens, mas principalmente o protagonista, o Jean Valjean, que comete ali um ato para ajudar a sua família ali que está passando por necessidade. Então tem toda essa jornada do Jean Valjean e você vai pensar muito sobre a bondade, sobre injustiça social, empatia. Tem a questão do contexto histórico também, que é muito interessante, é muito envolvente. Mas você vai olhar assim para as coisas de uma maneira diferente e pensar muito sobre a bondade, a diferença, né, que a bondade faz na vida das pessoas, e pensar também sobre os diferentes tipos de miséria na vida das pessoas. Existem diferentes níveis de miséria. Em quarto lugar, eu fiquei muito surpresa aqui de ver esse livro em quarto lugar dos 5 livros mais vendidos. Mas que surpresa boa, viu? É uma leitura viciante, é um baita de um suspense, é um clássico que deu origem aí. Depois que você lê isso aqui, você vai falar, nossa, mas isso aqui deu origem a tantos outros livros, a tantos outros filmes, até os dias atuais. E eu estou falando aqui de E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie. Essa história aqui, gente, é tão viciante que tem aqui uma ilha misteriosa. Não se sabe quem é o proprietário desta ilha, tá? E 10 pessoas diferentes, então, serão convidadas para ir até essa ilha. E adivinha só, eles não sabem quem convidou, não sabem quem é o dono da ilha, mas eles vão lá, tá? E a partir de então, eles são 10 desconhecidos, mas tem alguma coisa em comum aqui, tem algo misterioso no passado deles e muita coisa vai acontecer. E aqui a gente não tem detetive, tá? O suspense vai crescendo, as coisas vão acontecendo e você não consegue desgrudar até o final para entender quem tá fazendo tudo isso daqui. Em terceiro lugar, dos 5 livros mais vendidos pelo meu link na Amazon, não foi surpresa nenhuma, tá, gente? É um livro que eu sempre tô falando aqui também, me desmoronou, mas que leitura, viu? Olha, abalou minhas estruturas. Esse daqui é O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Aqui o protagonista da história é um jovem que é designado, então, a um posto remoto num forte, e ali ele tem altas expectativas de uma guerra que está por vir. E esse livro, ele nos faz refletir muito sobre as expectativas, sobre as fases da vida, sobre aquela eterna busca de achar que a sua vida vai ser melhor lá na frente, que você vai se sentir bem quando você tiver um X na sua conta bancária, ou que você tiver um determinado carro, ou quando você tiver
um determinado peso, achar que a sua felicidade sempre está lá na frente, né, na aquisição de novas coisas, de novas conquistas, e assim a vida está passando. Então é essa espera vazia, e é um livro então que vai te colocar mais no momento presente, porque essa espera, essa perspectiva é uma coisa que todos nós temos, em um determinado grau, mais ou menos, mas todos nós temos, né, essa sensação de que quando você conquistar algo, a sua vida vai ser melhor, você vai se sentir bem. E não é assim que a vida funciona. Então é um livro que faz muito você refletir sobre o tempo, sobre estagnação, valorizar o presente e essas fases da vida que passam. Esse livro eu acho que só funciona para quem tem uma certa bagagem de vida ali, sabe? Que já passou por algumas coisas na vida, que já tem um tanto de experiência ali, aí eu acho que faz sentido. Eu acho que para quem é muito jovem, para quem não tem tanta experiência de vida assim, talvez esse livro não funcione. Em segundo lugar, dos livros mais vendidos pelo meu link, esse aqui foi uma surpresa linda. Gente, eu adoro esse livro, que esse livro é muito querido, não só por mim, mas por outros leitores também. É um clássico infanto-juvenil. E como eu fiquei feliz de ver ele aqui, tá? É O Jardim Secreto, de Frances Burnett. É uma história, então, para todas as idades. A protagonista aqui é uma menina de 10 anos, que mora na Índia, e ela vai passar ali por grandes mudanças na sua vida, mas logo no começo, tá? O livro já começa ali com muitos acontecimentos, e ela vai se mudar então para uma mansão na Inglaterra. Essa mansão é do seu tio. Só que ela não conhece esse tio, ela nunca viu esse tio. E esse tio também, ele é mal-humorado, ele não é receptivo. E essa mansão, ela é muito misteriosa, tem muitos quartos. Mas esse livro aqui, ele vai falar muito sobre a importância do ambiente em que a gente vive, a importância da natureza, o contato com a natureza, os ciclos, assim como a natureza tem as estações, né? Os ciclos, a paciência. E alimentar coisas boas também, a importância, né, do que a gente alimenta na nossa vida, tanto do lado externo, mas também, principalmente, a questão interna também, o quanto isso nos impacta positivamente ou negativamente. Que bacana ele ter aparecido aqui em segundo lugar, gente. Em primeiríssimo lugar dessa super lista, esse livro foi uma surpresa para mim, mas depois que eu fiquei pensando o porquê que ele está em primeiro lugar, faz todo sentido, tá? Eu acredito que seja pelo fato de ser a nossa leitura aqui, do clube de leitura aqui que eu faço na área de membros, é a nossa leitura de janeiro. Então, esses dados são de 2025, mas eu anunciei a leitura lá em dezembro. Então, eu acho que alguns livros foram vendidos, foram mais vendidos, né? Até por conta de que eu estive falando mais sobre esse livro, que no caso é A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, mas não é nessa edição aqui, foi mais vendida pela edição da Príncipes. Eu tava vendo aqui, tem a tradução de Robson Ortibas. Eu não tenho essa edição, tá? Mas foi a edição mais vendida aqui. No dia que eu tô gravando aqui esse vídeo, o livro tá custando R$13,20. É um valor acessível, um valor bacana, né? Para se comprar um clássico. A Morte de Ivan Ilitch, como o próprio título já diz, né? A morte dele. Mas é um livro que nos faz refletir, então, sobre a vida. Porque a partir da questão da morte, se pensa mais na vida, então se revê sobre a perspectiva da morte, se revê mais, então, o que foi vivido de verdade, o que faz sentido ainda neste momento. Então é um livro que traz essa reflexão sobre o que realmente importa em vida. É uma novela russa que foi publicada em 1886, mas eu considero acessível, considero uma leitura fácil, inclusive, não que seja rasa, né? Ela traz muitas reflexões, mas é de fácil entendimento para quem não está acostumado aí à literatura russa, para quem quer entrar na literatura russa, mas não sabe por onde começar. Não só essa novela aqui de Tolstói, mas outras também.
Então esse é o primeiro lugar dessa lista, então. Esses foram os 5 livros mais vendidos. Me conta aqui, você imaginou que iria aparecer algum outro livro nessa lista? E não apareceu? Foi alguma surpresa para você, afinal de contas? Legal, eu gostei de saber, eu gostei de ter essa informação e quis compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, um beijo grande e até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau!